Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do nosso irmão Jesus Cristo, trazendo aí seus conselhos, seus ensinamentos para todos nós, para ampliar nossa consciência, para um despertar das ilusões da vida, para que possamos seguir em frente, nos amando, nos perdoando, nos aceitando uns ao outro e contribuindo cada vez mais uns com os outros. Então, nosso tema de hoje, Espiritismo e a incredulidade. Tirei alguns trechos, que foi o principal do livro Pão Nosso. Bem, eu começo aqui falando uma história, quer dizer, fato real, na época em que a família de Humberto de Campos movia um processo contra Chico. E ele sofreu todas as tentativas e pressões inimagináveis de inimigos da doutrina, que passaram a vigiar o seu comportamento para apanhá-lo em flagrante, na menor infração possível, e principalmente no que dizia respeito à sua mediunidade e também sobre a sua vida particular. As palavras de Chico eram analisadas cautelosamente. Até o clero pressionava. Esse processo, movido pela família do escritor Humberto de Campos contra Chico e contra a Federação Espírita Brasileira, aconteceu em 1944. Quem quiser pode pesquisar sobre isso. A viúva do escritor, Catarina Vergolino de Campos, questionava a autoria espiritual das obras psicografadas por Chico, que eram atribuídas a Humberto de Campos, falecido em 1934. E o livro, né, foi posterior, lógico. E ela queria receber os direitos autorais. Interessante aqui, eu faço uma ressalva. Ela questionava não só a autoria, mas eles também questionavam como Chico, né? Como a mediunidade de Chico. Então ela queria receber os direitos autorais do livro. Para isso ela reconhecia, né? Mas Chico Xavier ele nunca recebeu dinheiro pelos seus livros. Era todo destinado às instituições de caridade. E apesar desse processo, a mãe de Humberto de Campos, Ana de Campos Vera, ela reconheceu a semelhança do estilo literário do filho. E ela posteriormente enviou uma fotografia com dedicatória a Chico Xavier, reconhecendo-o como intérprete de seu filho. Então, durante e após esse processo, o espírito Humberto de Campos, ele passou a assinar suas obras psicografadas por Chico com o pseudônimo de Irmão X, para evitar novos conflitos jurídicos. Mas, nesse período, uma tarde, Chico, na sua casa, na sua residência, bateu-lhe à porta um senhor idoso.
e pediu a receita para um parente que estava muito mal. Este senhor lhe implorou a caridade de atendê-lo. Era uma pessoa desconhecida na cidade. Ele atendeu, anotou seu nome, a idade e a residência do enfermo. E disse ao idoso para aguardar uns instantes, que ia ver o que poderia fazer. Indo para o seu quarto, se concentrou. Então Emmanuel surgiu e disse: Cuidado, Chico, com os pedidos de receitas e as aparências dos que lhe batem à porta. Escreva aí: este doente não precisa mais de remédio, mas de preces, porque já está desencarnado. Chico, confuso, entregou a receita ao portador, o tal do senhor idoso. Quando ele recebeu, que abriu e leu, para espanto de Chico, ele saiu correndo, apavorado, ao encontro de outros amigos que o aguardavam ansiosos, na esquina mais próxima. Estes, quando leram a mensagem, fizeram o mesmo. Então, essas pessoas haviam preparado uma armadilha para incriminá-lo de exercer ilegalmente a medicina. Pretendiam anexar a receita nesse processo de Humberto de Campos. E os espíritos dizem o seguinte: nem sempre os incrédulos eles são beneficiados com a prova dessa tamanha, né? Porque às vezes, eles dizem, uma forma de beneficiar é deixá-los em dúvida. Só que esses receberam o seu queão de oportunidade para poderem crer. E aí, com certeza, eles não devem ter esquecido do fato. Então, o Espiritismo, melhor compreendido hoje, acrescenta para os incrédulos a evidência, a teoria. Ele prova o futuro por fatos patentes. Ele mostra, diz em termos claros e inequívocos, o que o Cristo disse através de parábolas. Ele explica as verdades desconhecidas ou que foram falsamente interpretadas. Revela a existência do mundo invisível ou dos espíritos e inicia o homem nos mistérios da vida futura. Ele vem combater aí o materialismo, que tem uma revolta contra o poder de Deus. Ele vem finalmente estabelecer entre os homens o reinado da caridade e da solidariedade, anunciado pelo Cristo. Então Moisés lavrou, o Cristo semeou, o Espiritismo vem colher. Allan Kardec, né? Então, a fé inabalável, ela não depende apenas de ver, mas de compreensão, de raciocínio. A passagem bíblica de Tomé é interpretada como uma necessidade humana de provas materiais. Era o que Tomé queria, uma prova material. Mas o que é que o Espiritismo ensina? Que a verdadeira fé ultrapassa a necessidade de toques ou visões físicas. O ver no Espiritismo, muitas vezes, significa sentir e compreender a imortalidade da alma e a justiça divina.
Isso torna a vida futura uma realidade presente nas nossas consciências. Então, em João tem lá João 20, 24, 29. Bem-aventurados os que não viram e creram. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Está lá em Mateus e Marcos 16, 17. Quem falou isso foi Jesus. Então, essas ideias de mortalidade da alma, sobrevivência e pré-existência ao corpo físico, né, vem sendo gradativamente, a gente vai aprendendo, né, com essas ideias. E elas dizem que passarão a fazer parte das concepções religiosas das pessoas. Mas também os espíritos dizem que ainda por um longo tempo muitos estarão na busca de alguma prova material, tipo Tomé, para poder solidificar essas ideias novas. Então, a fé na vida após a morte, assim como a existência de Deus, são conquistas que nós construímos dentro de nós. A gente precisa ver com os olhos da alma. É quando a gente aprende a sentir a vida que pulsa, a natureza que desperta e a providência divina que age incessantemente sobre nós. Aí quando a gente perceber, aprender isto, esses sinais exteriores já não serão mais necessários. Então, antes da gente contestar sobre o mundo invisível, a gente precisa mesmo descobrir o nosso mundo íntimo. A gente se perceber como é que estamos agindo, como estamos reagindo. Então, essa crença na doutrina dos espíritos é algo que se conquista com o tempo e persistência. Mas como? A princípio pelos estudos, os estudos dos seus princípios. Não basta apenas ler, mas estudar, investigar, pesquisar e refletir sobre a ideia. Então, esse contato com os ensinos espíritas tem que vir acompanhado da nossa mudança de postura perante a vida. É quando nós vamos aprendendo a internalizar o Consolador prometido nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas ações. Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, diz: ninguém saberá o que significa amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos fazem mal, enquanto não limpar o seu interior de toda a odiosidade, de todo sentimento de rancor. Lá em João 14, 15, 26, consta o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Isso é Jesus. E quais são os mandamentos de Jesus? É focarmos no amor. Porque Jesus, ele resume a lei mosaica em amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele enfatizou um novo mandamento: amar uns aos outros como ele amou. Seus ensinamentos, então, priorizam a intenção
do coração. Prioriza o perdão, prioriza a humildade e o serviço ao próximo sobre o cumprimento literal da lei. E aqui trago mais um trecho da fala de Jesus. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. No 17 ele diz, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo. O mundo, a matéria, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. E a gente já viu no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que o Espírito da verdade, Jesus, né, é Jesus. E ele continua dizendo, não os deixarei órfãos, no 18, voltarei para você. Continuando aí, 19, né? Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. No 20 ele diz, naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. E ele continua dizendo, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aí Judas disse, mas não é Judas Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Nele morada. O reino de Deus está onde? Dentro de nós. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Então, tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, se a gente agir no bem aos poucos, o nosso modo de ver a vida e de encararmos os acontecimentos vão se modificando. A fé, então, começa a ter uma base sólida. Com o tempo, as nossas preces passarão a ter um outro significado. Será um momento de entrega, onde nós vamos começar a sentir que as palavras que pronunciamos ou mentalizamos produzem vibrações. Essas vibrações envolvem as nossas almas. Então é Deus pulsando dentro de nós. Aí vamos aprender dessa forma a ouvir a voz, essa voz que brota lá no ímã do nosso ser. E será um prenúncio de que estamos sentindo Deus. É Deus que se manifesta através das suas sublimes leis, que estão gravadas na nossa consciência. E para isso a gente não precisa vê-lo, a gente só precisa senti-lo. Então, de modo semelhante, isso também ocorre com os espíritos irmãos amigos,
que são enviados por Deus para nos auxiliar, para nos sustentar nas nossas lutas. Nós não precisamos vê-los. Nós não precisamos de provas materiais da existência deles para aprender a sentir essa benéfica influência que ocorre em nossas vidas. E essa influência benéfica está acessível para todos nós, para todos que já se despojaram do egoísmo, que se dispõem a amar, a perdoar, a exercitar a caridade. Só que aí, quando a gente escolhe caminhos opostos, nós vamos criar uma barreira que fica intransponível. Nós é que nos tornamos refratários a essa ação benfazeja. E mesmo quando a gente está distanciado dessa lei de amor, muitos ficam achando que Deus os esqueceu. Se eles pararem para ouvir seus conselhos, seus alertas, pelos canais sutis da intuição que todos nós podemos ter, nós teremos as respostas que buscamos, sem necessidade dos espíritos se tornarem visíveis. Então, quando é que ocorre esse distanciamento? Não é Deus que se distancia, somos nós. Nós, quando focamos no egoísmo, no orgulho, na vaidade. Porque a lei de amor, ela é sintetizada em amar a Deus e ao próximo. Essa é a chave para a gente sentir essa presença amorosa. Então, se nós somos egoístas, orgulhosos, vaidosos, a gente não consegue se aproximar de Deus, porque estamos longe do próximo. Então, essa sensação que alguns têm de que foi esquecido por Deus, isso é comum em muitos de nós. Isso só reflete que nós oscilamos emocionalmente. Isso não é uma realidade espiritual, porque Deus está ali para todos. Então, a doutrina cristã e espírita ensina que nada pode nos separar do amor de Deus. Deus nunca se esquece de seus filhos, mesmo que estes se sintam desamparados, mesmo nos momentos de erro e desespero. A mensagem é de esperança, mesmo nesses momentos, porque Deus continua amando, permitindo o recomeço a qualquer momento. Só depende de nós. Então, essa sensação de solidão, né, de que está esquecido, é uma ilusão criada pela nossa própria desconexão interior com o propósito do amor. Se nós estamos desconectados com esse propósito, vamos ficar tendo essa sensação. Então, aí Marcos continua dizendo, não é? O que Jesus diz. Sinais do reino dos espíritos seguirão os que crerem. Os que creem e aceitam as determinações de serviço do alto tornam-se colaboradores ativos da espiritualidade superior, manifestando a fé como por meio de ações, com imposição de mãos sobre os enfermos, pregação e a vivência do amor, superando a mera observação para obter a iluminação definitiva.
E quais são esses sinais? São as demonstrações da influência espiritual e a superação das dificuldades morais e físicas com auxílio do alto. E o Cristo afirma em todas as instituições da fé, aos que gozam, que aproveitam, que calculam, que criticam, que fiscalizam. Esses são ainda candidatos à iluminação definitiva e renovadora. Né? Os que creem, contudo, e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto, serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade onde estiverem, em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade. Esses serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque estão falando sempre na nova linguagem do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. Então, a determinação de serviço refere-se à dedicação ao trabalho da nossa iluminação própria e auxílio ao próximo. Então, as manifestações da vida espiritual, eles permanecem em todos os fundamentos da revelação divina. No Espiritismo, Moisés é considerado um dos grandes enviados de Deus, responsável pela primeira revelação, o Decálogo. E o episódio no Monte Sinai é interpretado como um contato mediúnico de alta envergadura com o plano espiritual. Moisés é visto pelo Espiritismo como um grande médium e um grande legislador, que transmitiu leis imutáveis, as leis divinas, e leis civis temporárias para organizar um povo ainda imaturo. Então, a lei divina, o Decálogo, como o Espiritismo divide, né? Ela é imutável, ela foi recebida no Sinai com foco na essência moral, que são os 10 mandamentos. Já a lei civil disciplinada, ela é temporária, foi criada por Moisés para conter um povo turbulento e indisciplinado, né? Porque eles viviam em escravidão. Então ele teve que adaptar o contexto da época. E quando Moisés proibiu a consulta aos mortos, como está lá mencionado em Levítico e Deuterônio, foi para impedir o mau uso da mediunidade. Naquele tempo, as práticas eram muitas vezes associadas às adivinhações, à comercialização, à feitiçaria, né? Então, isso também é combatido pelo Espiritismo. O Espiritismo também condena o mau uso da mediunidade, também condena o comércio de mensagens, também condena a curiosidade fútil e a busca por informações sobre o futuro ou adivinhações. Então, na verdade, o que Moisés proibiu foi a forma como a mediunidade era praticada na época, não a comunicação em si, porque a comunicação é um fenômeno natural, ninguém pode proibir. Ninguém, porque é natural. Então, Jesus também ele foi visto pelos discípulos no Monte Tabor. Ele estava ladeado por mortos ilustres na sua transfiguração. Isso está lá nos evangelhos, em Mateus, em Marcos, em Lucas.
E ele está ladeado por qual essas figuras ilustres? Moisés e Elias. E após a crucificação, também é outra prova. Os apóstolos mantiveram comunicação espiritual com Jesus. E isso eles foram consolados e orientados e permitiu aí que eles consolidassem o cristianismo como força de transformação e redenção no mundo. Eles foram espalhar a mensagem de sacrifício e amor que Jesus mandou que eles fizessem. Então, isso aí deu a eles a crença na imortalidade da alma e na continuação do mestre. Mostrou que o mestre continuava ao lado deles. E aí isso deu força para eles continuarem o trabalho, né? Porque ele continuasse expulsando a treva e a maldade, porque estavam sendo consolados com essa presença do mestre. E aí foi que eles expandiram o cristianismo e superaram as perseguições e as dificuldades com a força nessa convicção espiritual. E Santa Teresa, né, ela era com Santa Teresa de Jesus, mas foi mais conhecida como Santa Teresa d'Ávila. Foi uma mística, doutora da Igreja, reformadora do Carmelo. Em pleno século XVI, ela enfrentou o ceticismo, enfrentou a Inquisição e até os ataques demoníacos. Tudo isso enquanto ela ia construindo um mundo interior, um caminho interior de união com Deus. Nada abalava. Ela tinha contato constante com espíritos desencarnados. Era inspirada, é uma escritora inspirada. Os espíritos ditavam rapidamente e ela chegava a ficar com as mãos exauridas. Ela demonstrava a capacidade de desdobramento, ou seja, da projeção da consciência. E isso lhe permitia transitar nos dois planos, né? Ia para o plano espiritual, inclusive nas regiões purgatoriais. E o que é essa projeção da consciência? Popularmente conhecida como viagem astral ou experiência fora do corpo, também é um fenômeno natural, onde a consciência se manifesta temporariamente fora do corpo físico, mantendo a lucidez. Isso pode ocorrer espontaneamente ou por técnicas voluntárias, permitindo até que a pessoa visualize o corpo adormecido. Quando a pessoa sai, né? A visão espírita, então, ele diz que Teresa d'Ávila não é apenas uma santa católica, mas uma médium. É reconhecida na literatura espírita como médium de Jesus. E ela, sabemos, frequentemente recebia visita de espíritos desencarnados. Então, para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, de acordo com cada indivíduo. Se me queres convencer, tendes proceder dessa ou daquela forma, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Deus escolhe o meio, Deus utiliza o método mais adequado para cada indivíduo. Mas a incredulidade, geralmente, ela provém do orgulho. É o orgulho que toda a visão do incrédulo. Já o pensamento de Jesus, ele é simples, é nítido.
A verdade é simples, iluminada e transparente quanto transcendente. E a gente não precisa de toda uma vasta arquitetura teológica e hierárquica para a gente gerir a nossa vivência espiritual. O próprio Cristo deixou isso bem claro, ao ensinar que a verdade se oculta sutilmente aos sábios e presunçosos. E ela se mostra em todo o seu esplendor, da sua beleza singular. Ela se mostra aos simples, ela se mostra aos mansos e humildes. Então é por isso que se atribui a implantação do reino de Deus à herança da terra. Então, essa mensagem ela só destaca que o reino de Deus ela não pertence aos sábios, segundo o mundo, né? Mas aqueles que cultivam a mansidão e a simplicidade de espírito. Sabemos que o reino de Deus está dentro de nós, né? Então, nós somos testemunhas e vítimas dessa realidade perversa, desses eruditos que vêm ensinando a verdade que eles ignoram, mas que os simples conhecem pela força mágica da intuição. Então, o reino de Deus, que é o tema central da pregação de Jesus, ele se resume na realização do amor e na intimidade de cada um de nós. Então, nós que temos que construir esse reino dentro de nós. Então, aqui eu encerro. Quem quiser contribuir, esteja à vontade.